Felizmente, a campanha eleitoral está acabando. Que maravilha. Eu não aguentava mais ver a televisão. Foi uma campanha meio maluca. Os dois candidatos prometendo o maná. E olha que a gente não estava atravessando o deserto. Era bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio dessa ou daquela espécie. Nenhum deles falou em construir escolas em frentes de trabalho, que são as comunidades precisam de tudo. O ideal teria sido lembrar, promover o trabalho. O trabalho a favor deles próprios. Frentes de trabalho até permanentes, carteira assinada, INSS, etc. Muitas comunidades não têm escola, não têm creche, não têm cozinha comunitária, não tem água, esgoto, não tem energia elétrica com segurança. São regiões, muitas vezes, dominadas por milícias, traficantes. O governo está muito preocupado em cuidar do centro das cidades. E o governo federal passou 4 anos perdido que nem cego em tiroteio. Eu acho que nunca houve na história do Brasil um presidente tão aloprado, tão confuso. A começar do primeiro ministério que teve, Weintraub, por exemplo, aquele ministro do Meio Ambiente, os puxa-sacos que viraram ministros. E para nossa incrível tristeza, nosso ministro Sérgio Moro voltou a apoiar o presidente Bolsonaro. Acho que ele anda mais perdido que cego em tiroteio. Bem, as eleições, essa etapa agora acabaram. Vamos viver ainda o mês de novembro e dezembro na esperança de nenhuma quartelada ou algo parecido assumirem o comando do Brasil. Uma das grandes virtudes da Constituição de 1988 foi gerar um clima de confiança. Se a gente comparar a história do Brasil anterior, desde que foi inventada, porque na realidade todo o território brasileiro era ocupado por povos pré-colombianos, é uma história nojenta, ruim, mas típica da época. Os africanos arrancados de suas terras, onde viviam se matando e se escravizando, vieram para o Brasil. E aqui é pior ainda, perderam identidade. Os judeus expulsos do Brasil.
Marquês de Pombal. Foi uma decisão drástica e que mudou a história econômica do Brasil. Assim como a expulsão dos jesuítas e a Maria Louca e a proibição do Brasil fabricar qualquer coisa. Se não me engano, foi ela. Depois fugiram para cá quando os franceses invadiram Portugal. E Dom João VI ficou incomodado. Afinal, esse gigante que era o Brasil se subordinaria a um país pequeníssimo como era Portugal ou vice-versa. Mas, dentro da estratégia, da visão daquela época, voltou para Portugal. Ele se tornou um presidente a 21 de abril, a Revolução no Porto, aquela confusão toda, subordinado a um congresso de portugueses que se julgavam muito fortes. E aí veio Dom Pedro I, Dom Pedro II, por sua vez subordinado aos usineiros, produtores de café, a uma lógica que sobrevivia graças à escravidão. E assim o Brasil, um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão. A Rainha Isabel só queria rezar. Chegou a jurar obediência ao Papa. Pode. E veio a proclamação da República. Coitado Deodoro, não teve condições de aguentar. E Floriano Peixoto era um sádico, era um indivíduo apaixonado pelas Forças Armadas e criou um estilo que se espalhou pelo Brasil inteiro. São Paulo, Rio Grande do Sul, a divisão entre chimangos e maragatos, Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado querendo mandar no Brasil e admitindo que Rio Grande do Sul não teria condições de governar o Brasil. De vencer uma eleição que era uma ficção ridícula. A República, nominada pelo positivismo, mas um positivismo caboclo, e ambições, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Bem, caiu com Getúlio Vargas. Getúlio era um fascista assumido. Na época estava na moda ser fascista ou comunista. Eram as ideologias que surgiam salvadoras da humanidade. Só que o ser humano é complexo, não é tão simples assim. E veio a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial. E isso não falando numa montoeira de guerras e revoluções e quarteladas que destruíram o Brasil.
O Brasil poderia ser um país rico, mas gastou o dinheiro que não tinha comprando armas. E Rui Barbosa, a águia de Aia, pousou no galho errado no governo Deodoro. O encilhamento causou um prejuízo colossal. E a subordinação ao Percival Farquhar, a um liberalismo ingênuo que enriqueceu muitos especialistas em cartório, provocou a guerra do contestado. Mas voltando ao Getúlio. Getúlio é uma personalidade complexa. Teve a grande virtude de unir o Brasil, altar da pátria, proibir e queimar símbolos locais, a habilidade colossal de administrar vaidades políticas, os tenentes que achavam que iriam mandar no Brasil sempre. Getúlio foi um gênio que se sujou com Filinto Miller, com a adoção de uma política de censura, de dominação absurda. Veio a Segunda Guerra e Getúlio soube aproveitar a oportunidade. A política pendular dele conseguiu muito dos Estados Unidos, inclusive a Companhia Siderúrgica Nacional. Getúlio merece uma análise de cabeça fria, equilibrada. Mas é lógico, a política é ação, gera reação, ela muda, aí veio Carlos Lacerda, um ex-comunista, que acabou comandando uma reação contra o Getúlio, e o Getúlio, mal cercado de gente que confiou demais, se desmoralizou até ele se suicidar. Para mim, era criança, foram 3 dias sem aula, que a gente foi para casa, feliz da vida, mas com aquele ar de... O que é que houve, afinal, né? Bem, de Getúlio para frente, uma confusão. E João Goulart, Brizola, o Brizola foi um bom governador do Rio Grande do Sul e um péssimo presidente da República. João Goulart não sabia se era de esquerda ou de direita. É óbvio, um latifundiário, falar em reforma agrária é meio complicado, né? Até que 64, houve a Constituinte, com a queda do Getúlio, e Dutra assumiu, era um fascistoide, mas governou. Todos eles tinham dúvidas, todos eles não tinham lá muita convicção do que era melhor. Em 1932, a Revolução Constitucionalista foi uma tragédia. E essas revoluções custaram uma fortuna. O Brasil comprava desde bala de fuzil até cruzadores para pagar depois. E
Mas veio Dutra quando terminou a guerra e acabou assumindo o poder numa eleição em que venceu com apoio de Getúlio Vargas, incluindo o Partido Comunista. Getúlio voltou em 1950. Aí já velhinho, na época, poderia dizer velhinho, ele teve um período conturbado. A UDN não deu folga. Eu era udenista. Mas antes disso, cadeia da legalidade do Brizola, era um negócio fantástico, a gente ouvia, aprendia a fazer pontezinha com palito de fósforo, colando. Gostei tanto que fiz muito, até que um dia tinha demais, eu botei fogo em tudo, numa garagem. Eu era piromaníaco. Gostava de ver essas coisas. Bem, veio o golpe de 64. Mourão se mandou para o Rio com tanques, abortando, inclusive, um processo revolucionário em que talvez ele conseguisse emplacar como ditador. Felizmente, Marechal Castelo Branco foi nosso ditador na época, com todos os seus defeitos. Ele era um cara instruído, inteligente. E morreu num acidente de avião mal explicado. Talvez tenha sido assassinado. Aí veio a coleção de militares e por pouco não tivemos uma guerra entre eles. O episódio do Forte Apache, Forte Apache, está aí nos livros de história e pode contar o esforço do general Geisel para valorizar a própria autoridade e escolher o sucessor. Geisel foi inteligente, mas foi uma época complicada. O Brasil fazia hidrelétricas, estava fazendo 5 grandes, quando precisava de uma. Década de 80 foi a década perdida, porque afinal tinha que pagar toda aquela coisa. Itaipu, que eles mostram como uma coisa boa, foi muito ruim para o Brasil. O projeto Figueiredo Ferraz poderia ter feito isso no território brasileiro sem acabar com as cataratas, com as 7 quedas. Um crime ambiental, um negócio maluco, num lugar errado, que por deficiência do solo exigiu intervenções que custaram muito caro. Mas, em 1988, o Brasil conseguiu a redemocratização. Bons e maus presidentes se sucederam. O bom da democracia é que se um presidente não presta,
o povo pode eleger outro. O que não acontece, por exemplo, na Rússia, onde o homem da KGB manipulou a democracia mambembe deles, matando seus inimigos, prendendo, pondo censura, e agora a guerra da Ucrânia. A tragédia da humanidade. Ontem foi dia de eleições. Pelo menos até agora, tudo foi aceito. O Brasil deu um show. Um grande show de democracia. Supremo Tribunal, TSE, pagaram seus pecados com um governo com comando, com análise saudável dos excessos que o Bolsonaro quis exercitar. Com certeza, o Bolsonaro não foi educado para ser tolerante. E